Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais resolução de provas para vocês. E hoje nós continuamos resolvendo a prova de matemática do ano de 2021 da Escola Naval. Então, se você está estudando para vestibulares militares ou vestibulares em geral, por favor, se inscreva no nosso canal e contribua com o seu aprendizado e conosco. Sem contar que a gente já tem outros materiais aqui disponíveis nos quais você pode se beneficiar. Sem mais delongas, então, vamos passar a nossa questão número 2. Seja f uma função real e f' e f duas linhas as derivadas de ordem 1 e 2, respectivamente. A figura abaixo mostra parte dos gráficos de f, f' e f duas linhas indicados pelas letras A, B e C. Dessa forma, assinale a opção que apresenta uma correspondência correta. Então aqui a gente já começa identificando nosso tema. Nosso tema é derivadas e gráficos. Então, cabe até a gente destacar o seguinte: embora a gente considere a prova da Escola Naval de nível médio, ela vai abordar algumas coisas que a gente não tem no nível médio, como é o caso de derivada e gráfico aqui. Então, alguma consideração que a gente vai ter que fazer, em primeiro lugar, é o seguinte: a gente está acostumado a identificar os tipos de gráfico. Então, imagina só, uma função do primeiro grau, o gráfico é uma linha reta. Uma função do segundo grau é uma parábola. Uma do terceiro grau, uma parábola cúbica. Uma do quarto grau já começa a fazer esses movimentos. Então, o que eu quero dizer aqui? Se eu pensar por grau, aqui eu tenho grau 1, aqui eu tenho grau 2, aqui eu tenho grau 3, aqui eu tenho o grau 4 e assim sucessivamente, polinomial. Então eu observo que, olha só, sem nenhuma curva, uma, duas curvas, ou seja, muda de direção 3 vezes, 1, 2, 3, 4, muda de direção 4 vezes, e eu posso dizer então que uma curva polinomial ela vai mudar de direção tantas vezes quanto o grau dela. Via de regra, né? Isso obviamente pode variar, mas eu posso pensar nesse sentido. E além disso, eu tenho que lembrar de uma outra regra também. Qual outra regra? Se eu tenho x elevado a n, a derivada dele, ou seja, se f é x elevado a n, a derivada vai ser nx elevado a n menos 1. Ou seja, a derivação sempre abaixa uma potência do gráfico da polinomial ou da função polinomial. Então, nesse sentido, o que eu posso esperar? Se eu tenho f' e f duas linhas, eu vou ter que ter uma curva que tenha mais mudanças de direção e uma com menos mudanças de direção. Então, eu posso escrever que o grau de f é maior que o grau de f', que é maior que o grau de f duas linhas. Porque essa vai ter um grau n, essa vai ter um grau n menos 1, porque a derivada abaixa 1, e essa vai abaixar 1 da derivada primeira, então vai ficar n menos 2. E isso vai refletir na quantidade de mudanças de direção. Então eu vou voltar aqui e vou identificar essas mudanças de direção no meu gráfico. Vou representar aqui de roxinho para a gente poder ver. Se eu pego esse gráfico A, eu vejo que ele está descendo, depois ele está subindo, fez a curva aqui, desceu de novo. Então o A, eu tenho 3 mudanças de direção. O B está subindo e depois ele está descendo. Então o B tem 2 mudanças de direção. Já o C, ele está subindo, aí daqui para cá ele está descendo, daqui para cá ele está subindo de novo, e daqui para cá ele está descendo de novo. Então o C tem 4 mudanças de direção. Só que a gente observou aqui o seguinte: a mudança de direção reflete o grau, e o grau cai pela derivada. Então eu tenho 4, 3 e 2. Quem tem 4, C. Quem tem 3, o A. Quem tem 2,
o B. Então eu consigo escrever da seguinte maneira: o meu f é representado por C, a minha derivada é representada pelo A e a minha derivada segunda é representada pelo gráfico B. Então vamos analisar aqui as nossas alternativas. O A é igual a F? Não. O C é igual a F duas linhas? Não. O C é igual a F'? Não. O A é igual a F'? Sim. O B é igual a F duas linhas? Sim. Alternativa D. O A não é F e o C não é F'. Então, nossa resposta é D. É claro que aqui a gente poderia falar outras coisas, né? A gente poderia pensar em crescimento e decrescimento de funções, que só para a gente lembrar aqui rapidamente, a derivada da função f de x é o limite em o h tendendo a zero de f de x mais h menos o f de x dividido pelo h. Ou seja, eu vou fazer um incremento pequeno no valor do argumento da função e vou ver quanto que a função aumenta. A razão desses dois aumentos, quando tende a zero, é a derivada. Isso se traduz da seguinte maneira: se eu tenho aqui um gráfico, a inclinação da reta tangente a um ponto do gráfico é a derivada dele naquele ponto, tá? Então a inclinação desse ângulo θ aqui nada mais é do que a derivada em x. Então a tangente de θ é a derivada de f em relação a x nesse ponto x0 aqui em particular. E aí uma ferramenta útil que a gente vai ver isso é o seguinte: se essa derivada é a inclinação, quando a função está crescendo, por exemplo, ela está fazendo isso daqui, olha só, eu tenho uma derivada, tenho outra derivada. Então, olha só os ângulos que elas fazem. Faz um ângulo θ1, faz um ângulo θ2. θ2 é maior do que θ1. Então, a derivada de θ2 tem que ser maior que a derivada de θ1. Por quê? Porque as suas tangentes vão ser maiores. Então, df dx em 2 tem que ser maior que df dx em 1. Dessa maneira, eu observo o seguinte: quando as derivadas são positivas, eu tenho função crescente, porque aqui eu tenho as inclinações positivas. Já se eu tivesse o meu gráfico da função fazendo isso, olha só, eu ia ter aqui que as inclinações são todas negativas. Então, eu tenho que a tangente do meu ângulo, que é igual a minha derivada, é menor que zero, decrescente. Se eu tiver que a minha tangente de θ, que é a minha derivada, for maior que zero, ela é crescente. Eu poderia então analisar a questão sob esse ponto de vista também, analisando que uma derivada dessa função A, ela vai ter que ser negativa nesse trecho. Por quê? Porque ela está negativa. Então eu veria que, por exemplo, se apresenta valores negativos aqui, e assim sucessivamente. É uma análise possível também. Espero que vocês tenham gostado da questão. Se ela te ajudou, por favor, comente aí, se inscreva e confira os nossos outros materiais. Um forte abraço e até a próxima questão.